Vem aí uma crise com o governo americano, porque Donald Trump não vai aceitar essa jogada. Tem um sistema que quer criminalizar, que quer tirar da jogada política o jovem Nicolas Ferreira. Moraes se alinhou ao parecer da Procuradoria-Geral da União, que tinha também expressou uma opinião negativa, ela tinha dado também um parecer negativo sobre esse pedido do presidente Jair Bolsonaro, que, lembramos, pediu a liberação do passaporte para poder viajar aos Estados Unidos e comparecer, então, à posse de Donald Trump. Com isso, quem vai representar o presidente Bolsonaro será a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas lembramos que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes contrasta com casos anteriores em que o Supremo Tribunal Federal liberou viagens internacionais para condenados, inclusive para o próprio Lula, quando estava recorrendo em liberdade após várias condenações. Não sei se temos aqui algumas imagens que relembram esses casos, quando o Supremo Tribunal Federal, aqui temos o Supremo Tribunal Federal, em 2023, permitiu que o condenado da Lava Jato por corrupção pudesse viajar fora do país. O Supremo Tribunal Federal também liberou viagens de bicheiros condenados ao exterior. No passado, tivemos também casos em que personalidades que não ocupam cargos públicos, como a primeira-dama Janja da Silva, fosse enviada como representante do governo brasileiro nas Olimpíadas de Paris, enquanto a negativa do ministro Moraes traz como parte da motivação o fato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não teria nenhum cargo público, então essa decisão, essa negativa seria porque não havia interesse público, segundo Alexandre de Moraes, nesta participação à posse de Donald Trump. Bom, iniciando então os nossos comentários. Antes disso, não sei se temos também o presidente Bolsonaro falando sobre quem vai participar no lugar dele na posse de Trump. Não sei se temos o vídeo aí, vamos dar uma olhada. O que eu posso adiantar para você, que é uma boa notícia também, seria a primeira mão, no sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo, ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. Pois é, o presidente Bolsonaro então anunciou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai representá-lo na posse de Trump nos Estados Unidos. Então, abrindo nossos comentários com nossos convidados especiais de hoje, iniciando pelo deputado Evair de Mello. Deputado, sua avaliação sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e quais seriam os impactos políticos, as consequências políticas nesta não participação do ex-presidente Bolsonaro na posse de Donald Trump? O ministro Alexandre de Moraes, a gente já não duvida que ele tem coragem e capacidade de superar e passar por cima de todos os limites. Limites legais, limites morais, e agora com essa decisão, uma decisão muito rasa da justificativa do Bolsonaro não poder ir à posse do Trump, na verdade mostra também uma falta de responsabilidade do que representaria a presença de Jair Bolsonaro na posse do Donald Trump, que na verdade um convite oficial do presidente dos Estados Unidos é algo que não pode se negar. Aliás, tem que se fazer um esforço sobre-humano para estar presente, afinal de contas, tendo em vista não só as relações comerciais, mas a importância que o Estado americano tem nas relações diplomáticas no mundo todo. Né, a força e a presença até moral do presidente Donald Trump. Você vê que nós vamos tratar desse assunto possivelmente, né, esse acordo lá para suspender a guerra na faixa de Gaza, né, tem uma pressão moral, sim. Ele sabe, vamos dizer assim, tem que ter calma e cautela, porque o Trump, estando na posse do governo americano, tem muita presença e força e poderia tomar uma decisão ainda mais dura, e por isso já tem a suspensão desse conflito. Daqui a uns dias nós vamos ter também, possivelmente, um realinhamento da Rússia-Ucrânia e a questão econômica. Então, assim, o ministro Alexandre de Moraes, até porque essa
essa suspensão do passaporte do Bolsonaro é por questões muito rasas, como eu já disse, né? Ele tem processo de investigação que nem foi ainda, vou dizer, nem é investigação oficial, são denúncias, ainda está na fase de denúncias que ele enfrenta, porque a Procuradoria ainda não fez a manifestação oficial ainda daquilo que está sendo denunciado ou responsabilidade do presidente Bolsonaro. E se você pegar o crime maior que eles imputam a isso, foi o crime de ter se reunido com embaixadores, o que é uma prerrogativa constitucional e legal do presidente da República. Portanto, essa não autorização do ministro Alexandre de Moraes, que não tem nenhuma novidade nisso, mais uma vez mostra a sua capacidade de olhar para o próprio umbigo e não ver que isso tem consequências políticas. Inclusive, como o Brasil, nesse momento, tem um governo de esquerda, nós precisamos de ter um diálogo de porta aberta e franca com o governo americano. Segundo os editoriais de governos americanos, não podemos descartar a hipótese de até alguma punição, retaliação ou alguma manifestação do governo americano, insatisfação em relação a isso, que com certeza isso, a princípio, segundo os editoriais de dois produtores jornais americanos, pode ser alguma retaliação econômica, ou seja, essa insanidade, irresponsabilidade dessa decisão, desse inconsequente Alexandre de Moraes, com certeza vai aumentar a fatura para todos os brasileiros, tendo em vista a importância que tem nas nossas relações comerciais. Então, sensibilidade o Alexandre não tem, né? Ele tem se mostrado realmente, parece, ele tem esse espírito vingativo, espírito policial dele, de fazer todo o processo, isso está mais do que a faltar aqui, e com certeza nós teremos consequências muito sérias, perdemos a grande oportunidade, né, de ter essa boa interlocução, mas que bom que o presidente Jair Bolsonaro, então, tem na confiança na Michelle Bolsonaro, que estará lá ao lado de diversos outros parlamentares, principalmente o deputado Eduardo Bolsonaro também está lá, e que eles possam, de certa forma, então, cumprir esse papel, esse vazio que vai deixar essa urgência, o que, na verdade, mancha a história da diplomacia brasileira. Pois é, o senhor estava falando dos editoriais dos jornais americanos, estava dando uma olhada aqui, queria ler um trecho do Wall Street Journal, né, que publicou uma matéria ouvindo pessoas próximas ao governo Trump, antes de deixar a palavra para o vereador, mas o Wall Street Journal, que não é exatamente um jornal bolsonarista, inclusive a correspondente aqui no Brasil, conheço ela não tem nenhuma simpatia pelo ex-presidente Bolsonaro, mas ela escreve, abre aspas, funcionários de Trump também traçam paralelos com o que o presidente eleito disse sobre haver uma caça às bruxas dos tribunais federais e estaduais nos Estados Unidos contra ele e do Supremo Tribunal Federal, né, aqui no Brasil, evidentemente. A pior maneira de o governo Lula iniciar seu relacionamento com o governo Trump é armar seu governo contra um oponente político. Trump está aberto a usar tarifas comerciais para pressionar o Brasil e outros países que ele vê como praticando algum tipo de lawfare esquerdista, ou seja, usando tribunais para derrubar oponentes, fecha aspas. Eu queria, então, passar a palavra para o vereador e lhe perguntar, vereador Almeida, sua opinião sobre, sua visão sobre esta situação e o que poderia acontecer, no ponto de vista da opinião pública, caso a primeira-dama Michelle Bolsonaro tire uma foto, ela sentada lá numa plateia do dia da posse e do lado uma cadeira vazia com uma foto do presidente Jair Bolsonaro. Qual seria a reação da opinião pública brasileira e internacional, na sua opinião? A gente vê, Carlos, exatamente como que está acontecendo as relações internacionais aqui do nosso país, como estão acontecendo. Lula, ele recebeu um convite para ir para a posse do Maduro, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu um convite para ir para a posse de Donald Trump. Lembrando que, a exemplo daquilo que você já disse, Marco, a gente teve aqui, na época que o Lula ele estava condenado, e na verdade ele estava respondendo por 8 processos nas costas e viajou para encontrar o Papa naquele momento. E não teve nenhum tipo de retaliação, não teve nenhum tipo de problema em relação ao STF. A gente vê que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem nenhum tipo de condenação, assim como o deputado muito bem mencionou, e a gente vê que justamente é um absurdo voltado pela caneta de um ministro que não tem nenhum compromisso com a verdade ou com o direito constitucional, mas sim com a sua própria vaidade, o seu próprio ego. Qual que foi
a condenação de Bolsonaro e o que justificaria ele não participar desse ato. A gente sabe da importância disso. Pouquíssimos líderes são convidados. Na verdade, é algo que está até sendo uma novidade nos Estados Unidos, porque anteriormente outros líderes de outros países não eram convidados para esse tipo de cerimônia. E agora, nesse momento, onde o presidente Donald Trump abre essa possibilidade para convidar esses líderes, a exemplo de Milley, de Bukele, enfim, e outros, e convida também o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem uma negativa não somente do STF, mas sim de um ministro que se sente Deus aqui na nossa terra, corroborando com aquela informação que Mark Zuckerberg noticiou quando ele foi falar dos abusos e dos excessos que a sua rede social, que a Meta havia vindo sofrendo, disse que aqui na América do Sul existem tribunais secretos. E esses tribunais secretos, com toda certeza, ele estava querendo dizer sobre as decisões terríveis do STF em relação à questão da censura. Os corruptos, eles podem pegar os seus passaportes e viajar tranquilamente, mas Bolsonaro não pode. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país por conta da caneta de um juiz que se sente Deus. Jorge Serrão, eu estava dando uma olhada aqui também nas reações nas redes sociais da política americana. E temos aqui o perfil Twitter oficial do Comitê de Política Externa da Câmara dos Deputados, que é o comitê de maioria, né? Ou seja, os deputados que fazem parte do Partido Republicano, que fazem parte, né, do Comitê de Política Externa, escreveram, comentando uma notícia da Associated Press, da agência Associated Press, que Jair Bolsonaro, estou lendo aqui, é um amigo dos Estados Unidos e um patriota. Ele deveria ser permitido para ele poder participar da inauguração do presidente Donald Trump. Ou seja, deputados americanos que se interessam, que trabalham com questões de política externa, sabem o que está acontecendo. Na sua opinião, isso é o prelúdio para algum tipo de intervenção maior do presidente Trump após o dia da posse? Com certeza, isso é a sementinha de uma crise diplomática que pode ter extrema gravidade. O Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República deram a Jair Bolsonaro o status de prisioneiro, é isso que ele é, um prisioneiro no Brasil sem ter sido processado nem condenado. Ele ainda não foi processado no caso do 8 de janeiro. Embora hoje o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha voltado a afirmar que todos aqueles que são apontados como participantes e organizadores do 8 de janeiro são criminosos que merecem condenação porque não amam a democracia e atentaram contra ela. Foi o argumento que Lula repete à exaustão, como aquela mentira que a gente vai ter que aceitar goela abaixo. Só que o Brasil e o mundo não estão aceitando esse tipo de mentira. Então, Bolsonaro, tecnicamente, é um prisioneiro. Não pode sair do Brasil. Tem o seu passaporte retido em decisão ratificada pelo ministro Alexandre de Moraes. E a gravidade da decisão é que o próprio ministro Alexandre alegou que não estaria concedendo o passaporte a Bolsonaro por dois motivos. Primeiro, seguindo o argumento da Procuradoria-Geral da República de que não seria relevante fazer isso na medida em que Bolsonaro não estaria representando o interesse público ou o governo brasileiro nesse tipo de evento. Estaria apenas atendendo ao interesse particular dele. E o outro argumento que é muito pior, que é o argumento de que Jair Bolsonaro poderia aproveitar sua ida à América para pedir asilo político e não voltar ao Brasil até que a questão processual dele seja resolvida. Durante todo momento, sempre, Jair Bolsonaro nunca demonstrou nenhuma vontade de sair do país, de pedir asilo em lugar nenhum e sempre se colocou à disposição para se defender daquilo do qual está sendo acusado injustamente. Tentativa de golpe de Estado para tomada do poder. Jamais. Jair Bolsonaro, o tempo todo,
Foi o cara até que arrumou oposição dentro de seu próprio governo, dentro do chamado ramo bolsonarista, quando ele insistia que é preciso jogar dentro das 4 linhas da Constituição e que ele sempre faria e sempre fez isso. Isso incomodou muita gente. Então, Bolsonaro pode ser chamado, acusado do que quiserem chamar, menos de golpista, menos de jogar contra a Constituição. Então, agora vem aí uma crise com o governo americano, porque Donald Trump não vai aceitar essa jogada. Então, podem prever aí trumpicadas para o lado do Brasil, possíveis sanções econômicas e entender uma coisa, é preciso entender uma coisa. Dia 20 de janeiro, o Lourão está chegando na Casa Branca. O efeito da posse dele será tsunâmico. E junto dessa onda, quem vem com ele é o famoso Aquaman de Mambucaba. Pode anotar. Vamos ver, então, a partir do dia 20 de janeiro, o que vai acontecer. Falando em crise, agora vamos falar da crise do governo brasileiro. Após essa surra, 300 milhões, aliás, mais de 300 milhões de visualizações do vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que obrigou, basicamente, o governo Lula a retirar esta portaria da Receita Federal sobre o monitoramento das contas dos brasileiros. Hoje, o presidente Lula assinou uma medida provisória que garante a gratuidade do Pix, reforça algo que é já notório, né? O Pix já é gratuito, todo mundo já sabia disso, né? E, ao mesmo tempo, a Advocacia Geral da União está avaliando ações contra parlamentares que teriam gravado conteúdo contrário à medida da Receita, essa portaria da Receita. Mas também tivemos episódios bastante grotescos, com o próprio ministro Fernando Haddad dizendo que desacreditar e atacar medidas públicas seria crime, frase que foi repetida, usando exatamente as mesmas palavras, pela jornalista, a essa altura do campeonato, militante, blogueira da Globo News, Eliane Cantanhede, que usou exatamente as mesmas palavras. Vamos ouvir. Dizer, administrativo, né, burocrático, né, que isso virou uma arma na mão da oposição e que a previsão era de que haveria uma guerra no Congresso e uma guerra difícil de você ganhar num Congresso que tem sido hostil, com um Congresso com uma maioria de oposição, tudo tem que ser negociado, emenda, então era mais, vamos dizer assim, prudente recuar. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né, olha só, o Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações e o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao criar insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. É crime aonde? Eliane Cantanhede, digo isso como jornalista. Mas eu queria passar a palavra, então, para o deputado. Aliás, não, temos mais um vídeo do Carlinhos Maia defendendo o Nicolas Ferreira. Então, antes de passar a palavra para o deputado, vamos ouvir o Carlinhos Maia. Lá no Brasil, o vídeo do menino falando do Pix, achei maravilhoso, entendeu? Porque cobrar do Pix não existe, vai pobre, entendeu? Certo é certo, errado é errado, cobrar do Pix não existe. Entendeu? Já tá lascado, como do Pix já era. Entendeu? Achei maravilhoso, viralizou. Muito bem. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa legal. Independente de ser esquerda, direita, centro. Amei, arrasou. Ele e mais 300 milhões de visualizações. Deputado, sua opinião sobre essa capitulação do governo Lula e quais serão os efeitos políticos disso, mas também o senhor prevê uma nova perseguição à oposição após essa humilhante derrota que o governo sofreu? Olha, primeiro deixar muito claro, eu tenho dito isso desde que esse governo teria assumido, que não tem governo. O governo não tem base, ele tem uma base gelatinosa que opera no dia a dia, mas a base do governo não é sólida, ela não é programática, ela não é pragmática. O governo é muito frágil. Além de frágil, é ruim, né? Isso mostra aí a própria economia. Hoje,
os jornais alemães e a imprensa alemã, deixando muito claro, pedindo aos empresários alemães para não investir no Brasil, dado a instabilidade, principalmente econômica. E agora, com esse lawfare, né, com esse ativismo judicial que o Brasil enfrenta, isso piora ainda mais a nossa realidade. O governo, que está aí se arrastando, né, é um governo de cooptação, não é um governo de coalizão, igual eles pretendiam, essa base ampla ela não existe. Infelizmente, essa blogueira que você passou o vídeo dela aí agora, né, ela é uma infeliz, parece que está vivendo em outro planeta. Ela tenta justificar o próprio fracasso do seu veículo de comunicação, que no passado, né, todos nós aqui um dia já fomos orientados, né, pelos jornais globais, né, pelas ações globais, e hoje o impacto disso é zero na vida das pessoas, e você olha aí, quando ela, inclusive, de uma maneira jocosa, né, o deputado Nicolas do estado de Minas Gerais, tipo assim, meio que, de onde que é esse menino, né, desculpa a expressão aqui, na palavra dela, né, comparando o Trump, que teve 5 milhões, e o Nicolas, 150, já passou de 300 milhões, né, da força de comunicação. Isso mostra que a direita brasileira, a verdade, a transparência, a retidão, conversar com os brasileiros, nós aprendemos a fazer isso. O deputado Nicolas é a mais pura expressão, né, dado pela sua capacidade de oratória, a sua credibilidade, a sua expressiva votação. Lembrar que Nicolas vem de um estado conservador, né? Minas é um estado conservador, Minas é um estado que preserva tradições e valores inquestionáveis de família, valores cristãos. Então o Nicolas não representa só alguém que é bom de voto e muito voto. O Nicolas representa, a gente sabe, a história de Minas Gerais, né? A história dos grandes mineiros, e com certeza o deputado Nicolas, com a sua pouca juventude, já se coloca ao lado dos grandes mineiros que um dia foram tão importantes para construir esse país. E o governo completamente perdido, batendo a cabeça, né? Quando o governo edita uma medida provisória para justificar aquilo que não há necessidade, porque se tem essa confiança e credibilidade, mostra mais uma vez que realmente tinha um interesse subentendido. Em Brasília, eu disse isso hoje numa reunião mais cedo, nada é por acaso. Você pega os números do PIX, essa confusão que o governo arrumou, dessa hipotética insegurança sobre a operação do PIX, ela reduziu nesses dias 15% as movimentações de PIX. Quem que ganha com isso? Ganha com isso os bancos públicos e também os bancos privados, porque quando você sai da movimentação do PIX, você vai para a movimentação tradicional, naturalmente os bancos faturam com essas taxas. O número levantado do PIX economizou em tarifa só de PIX no Brasil no último período algo em torno de 30 bi. Claro que os bancos estão desesperados, precisam de acabar com essa facilidade porque eles precisam de aumentar os seus faturamentos. E os números do PIX são números impressionantes. É preciso, eu sempre acompanho isso. Se você pegar, eu estou falando de 26,4 tri já foram de movimentações. Só em 2023, comparado com 24, 23 foram 60 bilhões de transação. Em 24 foram 90 bilhões de transação. 6 de setembro de 24 foi o recorde absoluto de movimentação do PIX, 227 milhões. A Black Friday, né, que a gente sabe que tem um apelo às compras muito grande no Brasil, se você comparar esse ano com um aumento de quase 40% em relação ao ano passado. E isso está tirando dinheiro dos bancos privados, dos bancos públicos. Então, não se iludam. Tem um lobby, uma pressão muito forte, porque quando você tira a rentabilidade do banco, o banco pede lá o seu retorno com seus acionistas, tem a pressão dos sindicatos, não se iluda. Por isso que nessa semana também o Marinho, ministro, aí já ventilou a hipótese de usar um parlamentar, inclusive, para voltar com um texto, para voltar com o imposto sindical. Você percebe que é muita perversidade, às vezes disfarçada, de um governo que tenta se justificar cada dia mais. Mas com a força de comunicação e credibilidade. Se os brasileiros acreditaram na palavra do deputado Nicolas, porque acreditam nele, acreditam no grupo que ele efetivamente atua, ele sabe com quem ele anda. Por isso, a credibilidade, além do seu conteúdo e capacidade de comunicação, tem muito a ver também com quem ele anda, quem são os seus aliados. E, claro, com essa visualização recorde de um vídeo no Brasil da credibilidade, mostra que quem votou em Bolsonaro, os 50 e poucos milhões que votaram em Bolsonaro, mais
possivelmente a turma que fez o L também acreditou e confiou nas palavras do deputado Nicolas, por isso fez essa satisfação. E o governo ficou de joelho, ficou de cócoras, tentando fazer medida provisória, e isso é absurdo agora. Você imagina se nós processássemos o Lula pelas mentiras que ele conta. Está aí os deputados e o próprio Lula dizendo que tem que penalizar ou punir os deputados, os parlamentares que teriam trabalhado contra o Nicolas. Ora, é uma prerrogativa da oposição fazer o enfrentamento programático daquilo que o governo ponta. Essa prerrogativa é nossa, nós temos prerrogativa de questionar o governo, né, de cobrar o governo. Se o governo tivesse tido moral e credibilidade de mostrar que as palavras do deputado Nicolas não eram verdadeiras, teria feito essa continuidade. Acusou o golpe, ficou de joelho, de cócoras, e nós já estamos sim, já estamos organizando as mentiras que o Lula falou que 700 milhões de brasileiros morreram de Covid, que ele falou que 12 milhões de crianças morreram na faixa de Gaza, né, que ele fala que tem 14 mil obras paradas, quando o TCU fala que são 1.700, quando ele diz que 5 milhões se inscreveram para o Enem e foi só 3.400, ele diz que a inflação acumulada de 23 foi de 15%, quando foi, na verdade, 4,52%. Então, ou seja, e ele ainda faz essa alusão quando se rebate aos brasileiros. O Lula disse recentemente que o Brasil tem mais de 220 milhões de habitantes. Então, você imagina se nós fôssemos processar o Lula, abrir uma ação para as mentiras que ele conta. Esse país tem alguém que já disse que a retórica é importante, que a narrativa é importante, e o especialista em fake news e mentira e lorota nesse país chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, eu não sei se o senhor tem mais disponibilidade para permanecer conosco. Seria um prazer ter, não sei como é que está a sua agenda, então perfeito. Então, só vou passar para os nossos outros dois comentaristas. Passando a palavra para o vereador. Vereador, o senhor foi apoiado pelo deputado Nicolas durante a sua eleição, é muito próximo do deputado Nicolas. E pergunto, como está o estado de ânimo mesmo do Nicolas Ferreira, sabendo que o governo vai abrir uma investigação contra ele, o STF tem esse viés politizado, como está o espírito do deputado e quais são os próximos passos? Para nossa alegria e felicidade, o Nicolas é um homem de fibra, um homem firme e, na nossa percepção, moderação e defesa da verdade é um serviço completamente prestado à mentira. Então, enquanto um governo corrupto, um governo mentiroso está te criticando, está te atacando, a gente tem que receber isso com alegria. Então, a nossa vida não é só medida por quem nos aplaude, mas também por quem nos critica. Então, se esse tipo de governo está sendo um balizador, está sendo um alvo e tem criticado as nossas ações, a gente pode saber que nós estamos no caminho certo. E assim como o deputado bem disse aí agora, né, deputado, não importa o que é dito, mas quem diz aqui no nosso país. Porque se a gente fosse, de fato, criminalizar todas as mentiras que o PT, todas as mentiras que o governo, que o Lula, que o Haddad já falaram aqui pra gente, com toda certeza não haveria mais espaço nas prisões do Brasil para conseguir alocar todas essas pessoas. E só lembrando, pessoal, sobre essa questão, quem fez o pedido, a AGU, foi o famoso Bessias, né, que era o garoto de recados, o office boy da Dilma, aquele que foi lá para entregar a questão do ministério para o Lula. E qual que é o contexto daquilo tudo que nós estamos falando? Qual que foi o crime? O crime é justamente criticar essas medidas em relação ao PIX. Justamente isso, não existe uma tipificação criminal, mas o governo está querendo tratar como criminoso as pessoas que os criticam. Hoje você não pode mais criticar nada nesse país. Lembrando que o próprio Nicolas, essa militante, né, que está travestida de jornalista, estava falando, mas quem é esse deputado? Ele é só o deputado mais seguido nas redes sociais, agora com 15,1 milhões de seguidores, ultrapassando até o bandido de 9 dedos, que está com 13 milhões e pouco. Ontem ele conseguiu bater essa marca histórica e agora só perde para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é o cara que colocou mais de 305 milhões de pessoas assistindo um vídeo. E não é 305 milhões de pessoas que têm um pensamento de direita, 305 milhões de pessoas que
que votaram nele ou que votaram no Bolsonaro. Não. Ele simplesmente fez com que toda a camada social do nosso país escutasse sobre um assunto extremamente importante em um momento extremamente crítico. Ele teve essa ideia, gravou o vídeo com um fundo preto, de chinelo e uma camisa preta, e ainda está sendo acusado pelos detratores aí de ter participado de algum tipo de elucudação junto a marqueteiros do Bolsonaro. O que de fato não aconteceu, com todo respeito aos marqueteiros do PL, e que a gente tem um apreço e conhecemos eles, mas o Nicolas ele gravou esse vídeo sozinho, ele escreveu esse vídeo sozinho e simplesmente disse aquilo que estava no seu coração, direcionado ao povo brasileiro. E por conta da sua verdade, assim como muito bem o deputado disse, por conta da verdade dos fatos, não é uma questão de marketing, é uma questão da verdade dos fatos. As pessoas foram alcançadas com esse vídeo e conseguiram, através dele, abrir os olhos. Nós fizemos algo histórico nesse país, através de um vídeo. Às vezes as pessoas criticam a atuação dos deputados e parlamentares, né? A nossa atuação aqui, eu já fui acusado de ser um vereador TikTok, apesar de ter assumido, não tem nem um mês, eu já fui acusado de ser um vereador do TikTok, mas, de fato, esses vídeos eles são extremamente importantes para a manutenção da democracia do nosso país, porque é a oportunidade onde a gente tem, através das redes sociais, de falar exatamente a verdade. E enquanto a gente tem um governo, assim como a exemplo desse governo que vem cheio de meias-verdades, que a gente sabe que uma meia-verdade é exatamente uma completa mentira, a gente tem as redes sociais para defender os nossos posicionamentos e para defender, de fato, a verdade. Agora, eu estou extremamente curioso para saber quais serão essas ações contra os críticos e os detratores do governo. A gente sabe que, após essa pulverização desse vídeo, onde eu, particularmente, eu estava cortando o cabelo 8 horas da manhã no dia 15, ontem, e o assunto no cabeleireiro era exatamente esse vídeo. Eu tive a oportunidade de estar em outros lugares também, pela manhã, e as pessoas conversando e falando, esse vídeo, falando do Nicolas, falando que esse vídeo, esse menino não vai deixar o governo fazer nada com a gente em relação ao Pix, ou seja, nós conseguimos atingir todas as camadas da sociedade aqui no Brasil. E isso é o que o PT mais temia, alguém que consegue falar a verdade e consegue alcançar todos os públicos, aonde eles mesmos estão com muita dificuldade de fazer isso. Mais uma vez, moderação em defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. E nós estamos aqui com os nossos posicionamentos, vamos ficar firmes, vamos continuar combatendo o mal aqui nas redes sociais, combatendo a esquerda em prol do nosso país. Perfeito. Jorge Serrão, sua opinião sobre isso? Está dando uma olhada aqui num deputado federal, também de Minas Gerais, que disse que vai propor uma abertura de uma CPI para investigar bolsonaristas que, segundo ele, teriam praticado crimes contra a economia popular. Não vou ler o tweet porque não merece, mas eu queria lhe perguntar, vocês imaginam quem que é esse deputado de Minas Gerais? Sua opinião sobre esse caso? Os nossos amigos de Minas, me perdoem aí. Qual que, com todo respeito a Minas Gerais, diferente da Cantanhede, que foi muito desrespeitosa com o estado de Minas Gerais, que foi importantíssimo para o Brasil. A sua opinião sobre o que vai acontecer, quais serão os próximos passos desta situação política no Brasil? Serrão? A gente tem que prestar atenção. Nicolas Ferreira já é um parlamentar que é processado no Supremo Tribunal Federal por ter chamado o presidente Lula de algo que Lula não gostou de ouvir. E aí está lá, Nicolas está sendo processado. O caso está com o ministro Luiz Fux, que ainda não determinou o que vai fazer. Propuseram um acordo de persecução penal ao Nicolas e ele, sabiamente, corretamente, constitucionalmente, não aceitou. Porque o artigo 53 da Constituição permite dar a ele total liberdade para falar o que tiver que ser dito. A palavra dele está protegida constitucionalmente. Então, esse processo não cabe. Mas fica evidente o quê? Tem um sistema que quer criminalizar, que quer tirar da jogada política o jovem Nicolas Ferreira. Esse que é o ponto que tem que ser enfocado claramente. E isso que aconteceu agora, esse fenômeno, confirmou mais ainda duas coisas. Primeiro, o sistema de poder no Brasil vai ter que eliminar o Nicolas de qualquer jeito, porque
O Nicolas é uma ameaça para esse atraso, para essa oligarquia rentista medieval que manda no Brasil. E o segundo ponto, Nicolas tocou na questão exata, uma grande barbaridade que foi essa instrução normativa da Receita Federal, que tem que suscitar um outro debate do Congresso Nacional. O Brasil, há décadas, ele é administrado economicamente por instruções normativas da Receita Federal, que não têm força de lei, não são leis, mas acabam funcionando como se fossem. É uma armação dos sucessivos governos que utilizam a Receita Federal com esse objetivo. Então, esse é um tema que tem que ser debatido claramente. A arrecadação, o que tem que ser dito sobre a arrecadação, tem que ser tratado como legislação e não como essa instrução normativa que é uma mania burocrática tupiniquim que atazana a vida de empresas e de pagadores de impostos. Esse é um ponto importante. Outro fator que a gente tem que lembrar é que, se hoje o ministro Fernando Tachad quisesse aumentar a arrecadação do governo, ele poderia tomar uma medida que geraria uma arrecadação milionária. Vamos taxar cada mentira contada pelo presidente da República. O Estado brasileiro vai arrecadar trilhões, vai resolver todos os seus problemas econômicos se fizer isso. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói. Braddock Show.